Fala galera, beleza? Mais um Saúdecast começando. Já clica no sininho para receber todas as próximas notificações. Siga e compartilha, porque realmente tem muitas pessoas precisando saber e conhecer todo esse conteúdo incrível que nós vamos abordar hoje. E hoje nós trazemos duas pessoas que são ilustres, né? Doutor Paulo Mansur, que já é de casa, né, doutor? Já estamos aqui, Já é de casa. quinto, sexto podcast Não já. sei. Perdeu a conta, né? Perdi a conta. Né? Doutor Daniele também, que já participou de um podcast conosco, né? E nós vamos agora realmente falar um assunto que tá aí na mídia, né? Gerou polêmicas e tudo mais, que é muita parte do implante hormonal, né? Todas as resoluções, falar um pouco sobre metabolismo. E vamos começar. Se apresente, cada um, por favor, começando pela doutora Daniela. Eu sou ginecologista, né, atuo também na área de emagrecimento. Eu comecei, na verdade, tratando os ovários policísticos e vendo que as pacientes precisavam de emagrecer para conseguir melhorar também a sua saúde, né, e regular os seus hormônios, enfim. Então, essa é a minha área de atuação. Bacana. Doutor. Eu sou o Dr. Paulo Mansur, né? Conhecido como Paulo Mansur. Sou gastrocirurgião de primeira formação, né? E depois eu acabei fazendo nutrologia e também medicina integrativa, que não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, mas é uma área de atuação, sim, a medicina integrativa. Eu trabalho principalmente com emagrecimento, performance cognitiva, performance sexual, performance física, eh, e ao contrário do que as pessoas pregam, dizendo que não pode trabalhar com estética, assim como dermatologistas, cirurgiões plásticos trabalham com estética. Estética é saúde, e sim, o meu tratamento aborda a estética sim, porque emagrecimento e performance geram uma estética melhor, pelo menos aos olhos do próprio paciente, e ele tendo uma melhor estética aos olhos dele, com certeza ele vai ter uma saúde mental e também física melhor. Bacana. Aí, pensando em questão de beleza, né? Começou a ter a polêmica das restrições do implante hormonal, justamente que colocaram apelidado de chip da beleza, doutor. Isso daí talvez pode ser até paradoxal o que eu falei anteriormente, mas eu discordo completamente, não pode Exatamente. realmente chamar de chip da beleza. Primeiro que não é chip, é um implante, é um pellet, e chip quem tem é computador, quem tem, acho que celular tem Celular. chip também, e também não existe um implante que vai te tornar bonito. Isso não é. Então não pode. Esse termo pejorativo, chip da beleza, eu já até te falei de onde que surgiu, né? Isso. De Hebe Camargo. Inocentemente foi falar com o Jô Soares que ela tinha. Ele elogiou o corpo dela, falou que ela estava. E realmente estava com um corpo muito bonito. É, a idade dela já era avançada e ela estava muito bem. E ela tratava com o Dr. Elcimar Coutinho endometriose e ela usava um implante de gestrinona. E a gestrinona, a gente sabe que, além de tratar a endometriose, um dos efeitos colaterais dela é causar um pequeno anabolismo, um ganho de massa muscular, um ganho de massa magra. E também ajuda, não sempre, esse que é o detalhe, a queimar um pouco de gordura, ter um efeito lipolítico. E no caso dela, realmente, ela ficou com uma composição melhor corporal, mas obviamente que ela estava fazendo todos os outros 7 pilares muito bem. Ela não estava fazendo só a harmonização hormonal ali. E ela apelidou de chip da beleza e isso pegou. Eu fiquei espantado em ver que até hoje muitos colegas médicos ainda postam no Instagram Esse termo. fazendo até dancinha, até hoje, Sim. eu não consigo entender isso, fazendo dancinha e chamando de chip da beleza. E recentemente, aqui no estado, depois de toda essa polêmica que a gente vai conversar bastante hoje, eu vi colega médica do interior do estado falando que ela coloca o chip da beleza. Então, gente, não existe chip da beleza. Os implantes, os pellets hormonais, eles têm várias finalidades, é só uma via de administração. Então, o que a gente faz com aqueles hormônios, a reposição ou o tratamento, no caso da gestrinona, que não é uma reposição, a gestrinona não é um hormônio que a gente produz, então não é reposição. São tratamentos. E às vezes, quando você está tratando ou obesidade ou mesmo a síndrome do ovário policístico, você vai ganhar uma estética melhor, mas às vezes não. Não é o objetivo principal do tratamento
a estética. Ele é um ganho secundário que é muito bem-vindo quando vem. E existe, inclusive, um detalhe. Eu já vi muitos pacientes, inclusive meus, que foram tratar com o implante e ou porque nós não calculamos bem a dose, foi pouco ou foi muito, enfim, teve o efeito contrário em termos de beleza, porque ou tiveram espinha, ou tiveram retenção hídrica. Uhum. Então, isso tem que ser muito bem estudado, muito bem calculado. A gente não pode, na primeira consulta, simplesmente propor o implante. E outro detalhe, a gente tem que, quando vai fazer o implante, tem que alinhar a expectativa com o paciente. Olha, você está fazendo implante para tratar sua menopausa. Olha, você está fazendo implante para tratar seu hipogonadismo, seu desejo sexual hipoativo. Você não está fazendo o implante para ficar bonita ou bonito. Se tiver esse efeito colateral, que bom. Mas se você não fizer É, e os nem outros para 6 ganhar massa pilares, muscular, né? e, Você não e faz para você isso. pode fazer implante para ganhar massa muscular, sim. Pode sim, porque tem implante de esteroide anabólico que é usado on-label para tratar a sarcopenia, tá? Legal. É on-label para tratar a sarcopenia. Como eu falei, é apenas uma via de administração. Você tem, por exemplo, a oxandrolona, ela é vendida aqui nos Estados Unidos em farmácia. E ela pode ser vendida também manipulada, sob várias formas, tá? Via oral, sublingual e tem a via do implante. Agora, a pessoa que vai botar uma oxandrolona no implante com o intuito de ficar mais bonito, ela vai estar errando categoricamente, porque a dose que ela vai ter que usar vai trazer efeitos colaterais terríveis. Uhum. Na dose adequada, quando tem indicação para, por exemplo, a sarcopenia, ela vai servir muito bem, tá? Porque vai causar um pouco de ganho de massa muscular naquele paciente, geralmente idoso, mas nem sempre idoso. Tem muitos pacientes jovens com sarcopenia, obesidade sarcopênica é uma realidade, tá? E esse paciente ele vai se beneficiar sim. Eu confesso que eu uso muito pouco a oxandrolona, eu uso muito pouco os esteroides anabólicos. Eu trabalho mais com emagrecimento e com harmonização hormonal. E a oxandrolona não é um hormônio que nós produzimos, então não faz parte de harmonização hormonal. Perfeito. É isso aí. A gestrinona, inclusive, quando a gente usa com indicação, né, que são indicações ginecológicas, né, paciente que tem endometriose, tem mioma, tem adenomiose, que é quando tem essa endometriose no útero, causa sangramento, a gente vê pouco efeito colateral, né, digamos assim, de acne. Eu não vejo muito quando a gente usa em doses de tratamento, a gente ter os efeitos negativos aí do implante, que seria o chip da feiura, né? Chip Começar da feiura. acne, queda de cabelo. Se a gente usar geralmente em doses altas, né, que a gente vê assim maioria desses efeitos colaterais, mas em doses de tratamento não. E a endometriose assim, é uma doença que acomete muitas mulheres, né, mais de 10% da população feminina. Hum. Então, retirar essa possibilidade também do implante é uma coisa que preocupou muito, né, a gente. Como a gente falou, a gente pode fazer a gestrinona também em gel, tem problema nenhum, né, mas Óvulo. em via vaginal, né, em gel, é o mesmo hormônio, me perguntaram isso lá também, né, o mesmo hormônio que a gente faz na forma de gel, a gente pode fazer manipulado também na forma do implante. E essa questão de ser manipulado também é uma preocupação de alguns, né, alegam que não tem bula e tudo, mas todo manipulado não tem bula, porque ele é feito especialmente para o paciente, né, a gente Exato. faz outras substâncias fitoterápicas, né, ativas para ajudar no emagrecimento, para ajudar na Perfeito. performance, que também são manipulados, que a gente vai calcular a dose de cada um. Então, no implante também a gente vai tentar, né, chegar nesse nível. E a gente se preocupou muito, né, com essa proibição da Anvisa por isso. No dia do médico, né, dia 18 de outubro, dia da menopausa também, acordamos com a notícia aí de que tinha sido proibido o uso dos implantes, e a gente se preocupou com esse tratamento, né, que não é só, como eles alegavam ali para fins estéticos, né, aliás, não é para esse fim, né, a gente realmente pensa no tratamento e com pacientes, assim, que realmente precisam, né. Na menopausa, às vezes, a gente consegue também fazer a forma de gel, mas o que que o gel atrapalha. Você tem que passar na pele, é questão de contato. Ah, você tem um neto, tem um filho pequeno, pode passar por contato esses hormônios, né? Alterar até a puberdade da criança. Além de também perder um pouco a efetividade, né? Que você
pelo contato também perder, enfim. Às vezes só de você tomar banho, tá com os poros cheios, né? Você também vai atrapalhar essa absorção. Então o gel, o implante, a gente vai inserir debaixo da pele, né? Esse implante vai ficar ali 6 meses a 1 ano, dependendo do tipo de implante, liberando de forma contínua, às vezes uma dose menor a gente consegue mais efeito, né, do que o gel. O gel é como se a gente tomasse um comprimido. Passou a dose do dia, faz aquele pico, depois cai. Já o implante tem uma liberação contínua, na quantidade menor, que a gente tende a ter menos efeito colateral exatamente por isso. Mas, na menopausa, a gente está repondo os hormônios de quem não está produzindo mais. Então, ela precisa. Eu geralmente começo na forma de gel na menopausa, vou avaliando, dificilmente já vou colocando implante, né? E depois que a gente vê o efeito daqueles implantes, aí que a gente muda, do efeito do gel, que a gente muda para o implante para melhorar até o conforto, né? Assim, a paciente vai ficar mais tranquila, né? De colocar ali e esquecer. Não precisa de ficar lembrando todo dia de tomar, de passar, ter E essas tudo mais. E a complicações gente aí. tem que lembrar que isso é uma escolha do paciente. Exato. Então, porque olha só, o que que eu particularmente falo com o meu paciente? É uma via mais cômoda, e geralmente eu falo isso quando ele reclama da via de gel ou da via injetável. Sim. É uma Se ele rotina, reclamar, né? ok, então olha, temos uma via mais cômoda. Doutor, é mais eficiente? É mais eficiente sim, porque tem uma linearidade na dissipação do fármaco. Tá? Como ela falou, o gel você pode perder, contaminar a criança, perder na roupa, é muito mais irregular. E aí, na proibição veio justamente que não se sabia como que era a absorção. Tá, mas o gel sempre pôde É. e, e não tem, sim, tem menos estudos ainda de como que é aquela absorção, porque vai depender da pele, vai Num lugar depender do quente, dia, se o lugar né? é quente, se o lugar é frio, depende de tanta coisa. Já o implante não, colocou ali. Agora, a gente também tem que falar para o paciente, ó, quando a gente prescreve um gel, é menos eficiente, é menos cômodo, mas vai fazer o efeito e a gente vai titulando a dose até chegar na dose correta. Perfeito. E ele é mais barato, porque você sai com uma prescrição, vai lá e compra. Quando você vai fazer um implante, as pessoas têm que entender, porque eu não consigo entender. Tem muita gente que não gosta de ver profissionais ganhando dinheiro. Ora bolas, o implante é mais caro. É mais caro. A pessoa vai comprar um implante, é uma receita com o nome da pessoa, a gente encomenda das farmácias que produzem isso. Tem várias no Brasil inteiro. Grandes Não tem farmácias aqui no magistrais. estado, Não tem inclusive. aqui no estado. Então ela já vem. É mais caro o produto. Só que para fazer um implante, existe um procedimento médico. É um procedimento que eu preciso de uma técnica de enfermagem, que eu preciso de um instrumento chamado trocáter, que é descartável. Tá? É descartável e não é barato. Eu estou usando a minha sala, o meu tempo, a minha habilidade. Perfeito. Ela é cirurgiã, que ela é ginecologista obstetra. Eu sou cirurgião, que eu sou cirurgião do aparelho digestivo. Isso é uma habilidade que custou muito tempo e dinheiro para a gente adquirir. Exato. Então eu tenho que cobrar por esse procedimento. Então é claro que vai sair mais caro o implante. Não é muito mais caro o implante do que em relação ao gel, não, tá? Mas vai sair mais caro. Mas se o paciente está informado que é mais caro, que é mais cômodo, e ele decidiu. Agora, o que não dá para fazer, e aí começa a minha concordância. Lembra que eu te falei? Eu concordei com a proibição temporária dos implantes. A gente pode falar o porquê que eu concordei. Né? Exato. Depois a gente vai para isso, eu quero ouvir a opinião Legal dela falar. primeiro. Enfim, é, por quê? Eu também perdi um pouquinho, porque eu estou ansioso para ouvir a opinião dela em relação. Porque eu concordei com a proibição temporária dos implantes, porque eu via muita atrocidade. É verdade. Eu via muita atrocidade. Eu via, por exemplo, ela falou que, ó, se você usa para tratar. Eu tenho uma paciente que ligou desesperada para mim. Ela já está há 2 anos e meio fazendo implante de gestrinona para tratar TPM grave, a TDPM. Também, A isso. TDPM. E ela fala, o marido dela também é meu paciente, eles falam abertamente que eu salvei o casamento deles. Porque ela mesma falou assim: não, eu não me aguento, meu marido está me largando por causa disso. E a dosagem que eu usei nela, na primeira vez, foi um implante de 50 miligramas. Como ela já estava com 45 anos, eu passei, a partir da segunda vez, a usar um de 50 e um de 35, 85 miligramas. É Uhum. uma dosagem alta se ela tivesse menos de 40 anos, por exemplo.
Mas nessa dosagem ela tem zero efeito colateral e acabou com a TPM dela, a TDPM dela, tá? E quando ela ligou desesperada para mim, mas e aí, o que vai ser do meu casamento? Calma, a gente vai usar a gestrinona via oral, ou em gel, ou intravaginal. Não vamos achar a dose correta. Não, mas é muito mais. Mas calma, enquanto tá proibido. Eu gostei de estar proibido porque tinha muita gente. Já fui chamado para olhar paciente que estava cheio de coisa e tal. Aí eu fui, ó, descobre quantos implantes você colocou. Aí eu fui descobrir 4 implantes de 50 miligramas e um de 35. Eu falei assim, caraca, 235 miligramas numa moça de 29 anos. Eu Não já vi tinha como. 7, 8 também. Loucura, cara, loucura. Porque o objetivo era justamente o efeito colateral do implante. Pensando que só ia vir o efeito colateral bom, né? O Sim. ruim não ia vir. Aí, por isso que eu falei, eu concordo em proibir para dar uma freada em pessoas que não sabem o que estão fazendo. Aí já vieram falar, mas PH, se você concorda que tem um monte de gente fazendo porcaria, tem que proibir mesmo. Eu falei assim, beleza. Eu também já fiquei sabendo de muita gente que opera vesícula, falando vesícula porque é uma coisa que eu opero toda semana, que opera vesícula sem precisar operar a vesícula. Então vamos fazer o seguinte, seguindo essa teoria aí dessa proibição, Ninguém opera mais. então vamos proibir a Tô- cirurgia da vesícula. Não é proibir a cirurgia de vesícula, você tem que proibir pessoas não habilitadas de fazer aquele procedimento que é a cirurgia da vesícula. Assim como o implante, você tem, ó, pô, teve uma acusação, o sujeito está fazendo porcaria, vai lá e vê o que esse cara está fazendo, dá uma punição para ele. Às vezes não tem indicação, né? E aí É. Agora, e você vai proibir o implante porque tem um monte de gente falando e fazendo besteira? Então tá bem, vamos proibir também cirurgia de prótese no quadril, porque tem um monte de gente fazendo e falando besteira, mas tem muito mais gente fazendo coisa certa na Exato. prótese de quadril. Desculpa, falei demais, hein? Mas é justamente essa questão. A gente tava falando até no outro podcast, que por má conduta de alguns, todos pagam, né? E aí veio a Anvisa e teve todas as restrições que quiseram, né? Proibição, né? E você foi lá no Senado, né? E Foi muito legal. foi muito legal e participou de todo Esse os debate, né? debates, né? E tudo. Fala um pouquinho pra gente, velho. Lá foi discutido exatamente o que o doutor Paulo está falando, que é quem não era favorável ao implante, na verdade, que entrou, a maioria das sociedades mais tradicionais, assim, né, médicas, como de ginecologia, endocrinologia, eles estavam alegando o uso de outros implantes não hormonais também em uso demasiado, implantes, por exemplo, de ocitocina, né, que é uma medicação que a gente usa geralmente no parto, para induzir trabalho de parto, e estão se usando também na menopausa, enfim, e levaram alguns relatos de casos de pacientes que tinham dado errado, ou seja, eles focaram na exceção, né? Na exceção. Exato. Focaram nos casos que tinham dado errado, e sendo que os médicos favoráveis estavam levando estudos mostrando, assim, mais abrangentes, né? Estudos até de implante de testosterona, com mais de 1 milhão de casos, né? Que é feito lá nos Estados Unidos. Sim. Tem um estudo brasileiro também excelente, doutor André lá de São Paulo, né? Ele está fazendo um estudo sobre implante de gestrinona na endometriose, está mostrando assim a importância de usar esse implante e também de estradiol e de testosterona na menopausa. Então ele tem 3 estudos daqui mesmo. Já apresentou no Congresso Mundial de Menopausa. Uau. Ele estava lá, inclusive, em outubro, quando Quando caiu. aconteceu, ele estava lá. Quando aconteceu, Tava ele ao estava vivo lá. lá apresentando, ele até se manifestou, né, em tudo. E assim, a maioria tem essa visão que o doutor Paulo falou, que é de usar o implante na forma de tratamento, né? Focar em usar os hormônios que a gente produz, né? Testosterona, o estradiol para a mulher na menopausa. E também a gestrinona, que já tem muito estudo mostrando, não precisa só desse estudo, doutor André, mas outros estudos mais, né? Que já foram feitos aqui por o doutor Isimar Coutinho, da Bahia, que ele faleceu agora na época do Covid, mas ele tem muito estudo da gestrinona, 40 anos de apresentado estudo. mundialmente, né? E, e todos eram unânimes em defender o bom uso do implante, né? Que realmente eles
a gente se mostrou favorável a fiscalizar mais que seja, e no final, a Anvisa voltou, né, atrás na questão da proibição generalizada, que era o que tinha acontecido, e agora ela manteve restrições. Não sei se o senhor já chegou a fazer algum pedido novo de implante, eles estão com novas exigências agora para a gente preencher, né, colocar CID do paciente. Então, assim, eles querem que continue proibido. Aliás, a Anvisa continuou proibindo a propaganda e se a gente está tendo propaganda, já está errado, que está proibido pela Anvisa. Propaganda no sentido de fins estéticos, né? Mas a gente pode falar do implante sim, para fins de tratamento. Tratamento. Exatamente. Até porque, na verdade, não mudou nada. Já era proibido o uso de hormônios para fins estéticos, Pelo Uhum. CFM, né, pelo que é a sigla, CFM. né? Já era proibido você propagar, ou seja, fazer propaganda, fazer marketing com a reposição hormonal para fins estéticos. E a forma que foi regulamentada para solicitar as compras, pelo menos nas farmácias que eu compro já há Mais 4 ou velhas, 5 né? anos, já era assim. Uhum. Toda a compra minha, eu tenho que fazer as receitas com os nomes do paciente, com uma ou identidade ou CPF do paciente. Tem todo um rigor, assim como é quando você vai prescrever um hormônio que é manipulado aqui em Vitória. Se eu vou prescrever, por exemplo, testosterona gel para homem ou para mulher, tá? Uhum. Eu tenho que fazer uma receita com 2 vias, vai ter que ter identificação completa minha, da minha clínica e do meu paciente, tem que ter o CID, no caso do homem é o CID do hipogonadismo, na maioria das vezes, Uhum. tem que... Então, na verdade, não mudou absolutamente nada do que já era, nada do que já era. Talvez Por está esse, faltando mais por fiscalização, esse né? lado, eu acho até bom que Sim. tenha tido esse estardalhaço todo, porque agora abre os olhos dos maus profissionais, porque o mau profissional, Igor, ele faz receita de bolo, ele não sabe o que está fazendo. Uhum. Uhum. Ele não sabe o que está fazendo. E aí ele começa a ficar perdido quando ele começa a perceber que existe uma fiscalização maior. Eu não estou dizendo aqui que eu sou bonzão, não é isso que eu quero dizer, não, gente. Mas eu não tenho 29 anos de formado à toa. Você sabe disso, eu estudo 7 dias por semana. O dia que eu Verdade. estudo pouco, o dia que eu estudo pouco é 1 hora. É 1 hora, tá? O dia que eu estudo pouco. E eu compenso no final de semana que eu estudo mais de 3 horas, sábado e mais de 3 horas. Então, eu vou errar muito menos do que aquele cara que não sabe fazer nada. E eu Exato. quero mesmo que tenha uma fiscalização, Isso é porque correto. eu sou médico e é o meu ganha-pão. Eu cobro pelo meu implante e eu fico chateado quando eu vejo uma pessoa fazendo uma dancinha, eu não vou falar quem é, mas é uma pessoa do interior aqui do estado, fazendo dancinha Meu Deus. de biquíni na praia, sei lá onde que ela estava, e falando, depois de toda essa confusão que deu, falando que ela coloca assim o chip da beleza. Aí que eu fiquei decepcionado. Mas É. assim, profissionais legais e bons e ruins tem em toda a Então, profissão, né? exatamente. Agora, por isso que eu gostei dessa parte. Gostei. Agora, os maus profissionais, eles estão com um pouquinho mais de medo, mas essa daí não teve, não. É justamente isso, né? Se for pegar ali os maus profissionais, pessoas que não se atualizam, que fazem como receita de bolo, fazem de qualquer jeito, eles mesmos, na verdade, não entendem que estão prejudicando o próprio paciente, né? Estão colocando em risco a saúde, Uhum. né? A questão hormonal, que o eixo hormonal é um negócio sério de ser trabalhado, Na né? verdade, eu até comentei que, como ginecologista, a gente sempre usou hormônios, né? A gente usava anticoncepcional. Hoje, eu nem aceito mais representante anticoncepcional de pílula, porque eu acho assim uma castração química da mulher, né? O É, bloqueio que a gente faz. Já vi paciente jovem me relatar assim, recém-casada, que preferia varrer uma casa do que ter relação com o marido. Ó, Isso. usando anticoncepcional, e eu tentando, não, vamos tirar e tal, vamos fazer outro método. Então, assim, a gente sempre lidou com hormônios na ginecologia. Usava, já fazia reposição na forma de gel até chegar à forma do implante, assim. Apesar do implante não ser novo, né? Talvez é mais novo aqui no Brasil, eu acho, né? De o uso. implante ele começou se eu não me engano, ser usado em escala maior em 1967 nos Estados Unidos. Não. Ele no Reino Unido ele é usado em escala grande também desde a década de 70, antes de eu nascer.
Até o WHI, né? É, até o 2011, né? Que foi em Acho que 2011, 2000, foi 99 para 2001, 2001 ali, WHI, né? que foi um trabalho totalmente mal desenhado, foi que falou um monte de insanidade e as insanidades foram propagadas, aí depois, ó, tá errado esse trabalho aqui. Cara, não deram nem 0,5% do foco que deram quando estava falando insanidade. Aí quando descobriram que estava tudo errado, não deram nem 1% do foco para dizer, ó, isso foi insanidade, tá errado. Mas todo bom médico, todo médico que estuda sabe que aquele trabalho ele foi jogado na lixeira. É, mas ele atrapalhou o tratamento de muita mulher, né? Muita É. gente. Na menopausa, até hoje eu recebo paciente que já rodou vários médicos, que não começou reposição hormonal, porque acha que é perigoso, que dá câncer, foca só na, No mal profissional, na Só complicação. E explicando um o tipo de pouquinho. hormônio também, né? Nesse trabalho que aumentou o câncer de mama em mulheres que fizeram a reposição hormonal, se na sua casa tá faltando pó de café, e aí a sua mulher fala, ó, tá faltando pó de café, tá precisando repor o pó de café. Se você for na rua e comprar açúcar, você repôs o pó de café? Não. Não, não. Então, esse trabalho estava repondo o pó de café com açúcar. O que na verdade eles estavam fazendo? A reposição hormonal era feito com hormônios derivados do xixi da égua. Hum. Esse que é, falando em grosso modo, é isso, né? Sim. Então eram estrógenos conjugados equinos via oral, que é pior ainda, que hoje nós já sabemos muito bem que esses estrógenos via oral aumentam sobremaneira a chance de você ter uma trombose, por exemplo. E aí demonizou a reposição hormonal quando o trabalho não era sobre reposição hormonal. Agora, olha só, gestrinona não é o hormônio que nós produzimos. Eu então não estou falando mal de gestrinona, é uma medicação. Aquele trabalho estava falando de uma medicação, que eram os estrógenos conjugados equinos. E a medroxprogesterona, né? Que também a gente Isso. não usa. A gente não usa porque o trabalho provou que não pode. Mas o trabalho demonizou algo que não foi estudado no trabalho, que é a verdadeira reposição hormonal. Você só repõe hormônio se você estiver falando, eu estou fazendo reposição hormonal. O que você está usando? Ah, eu estou usando gestrinona e oxandrolona. Não, você não está fazendo reposição hormonal. Você não está Uhum. fazendo reposição hormonal. Você está usando duas medicações. Talvez elas tenham, inclusive, uma excelente indicação para você. Se você precisa tomar dipirona, se ela tem indicação para você, vai tomar. É medicação. Você não produz dipirona, Sim. então você está sendo medicado com dipirona. É. Quando você está usando a testosterona, o estriol, o estradiol, a progesterona, que são hormônios que você produz, que ela produz, que eu produzo, aí você está fazendo reposição. Tá? E na reposição também tem outro detalhe que eu gosto de sempre bater na tecla, porque eu já ouvi, mas não, mas mulher não precisa de testosterona. Uai, mas a mulher tem testosterona, a gente dose e tá lá. E quando tá baixa, ela tem sintomas. Aí o homem não precisa de estriol, de estradiol, de progesterona. Não existe essa história de hormônios sexuais masculinos e femininos. São Isso sexuais, né? são hormônios de ser humano. Só que você precisa de menos estradiol, de menos estriol e menos progesterona do que ela. E nós precisamos de mais testosterona do que ela. É Sim. só isso. Mas nós temos os quatro. Vários outros. E como é a sua visão aí com toda essa restrição, essa proibição e da forma como voltou? Não, eu sou totalmente a favor de ter restrições mesmo, mas a proibição que era nosso questionamento. Porque a gente sabe que a reposição hormonal, assim, independente da via que a gente for usar, já está bem definido pelos bons estudos, né, da medicina, do pós-WHI, que é imprescindível para a mulher. A gente reduz risco de Alzheimer em 30%, a gente reduz risco de doença cardiovascular, de infarto, de AVC, sendo que essas doenças matam 30% das mulheres, matam mais que câncer. E por causa do estudo aí, WHI, ficou com tanto medo do câncer, muitos médicos que não estudam, não atualizam, falam assim, não vou usar esse hormônio. Então, como eu estava falando, muitas mulheres vêm já para mim que passaram em vários médicos, ginecologistas e tal, do plano, que não fizeram a reposição hormonal alegando que não precisa,
que é assim mesmo, que na menopausa você vai sentir isso, depois passa. Sendo que a gente não preocupa só com sintomas, a gente tem que pensar a longo prazo também. A gente previne, inclusive, risco de fraturas osteoporóticas, que isso interna muita mulher e até aumenta o risco de morte no primeiro ano pós-fratura. Então, pensando em Alzheimer, pensando em doença cardiovascular, pensando em fraturas osteoporóticas, não tem como a gente não usar hormônio para a mulher, né? A mulher hoje está vivendo mais, né? Chegando à expectativa de vida aqui no Brasil, 80 anos. Então, assim, mais da metade da vida a mulher vai passar. Mais da metade até exagerei, né? Seria um terço aí, pelo menos, da vida dela, É vai quase passar metade. na menopausa, né? Algumas que começam um pouco mais cedo. Então, a mulher para de produzir esse hormônio e não tem como a gente fazer chazinho, fazer fitoterápico. Ela vai precisar de repor esse hormônio que ela não produz mais, para ela viver com qualidade de vida, para ela viver bem, né? E conseguir ter qualidade sexual, ter qualidade e evitar doenças crônicas também, né? A gente vê também que as mulheres que elas têm ali a reposição hormonal, né, de forma profissional, né, Adequada. adequada, você vê realmente que a qualidade de vida dela é outra. E a produtividade? Autonomia, a produtividade, autonomia, Cognição, né, que a gente cognição, chama. tudo. Imagina. É uma questão preventiva também, né? Exatamente, eu falei, a menopausa começa no cérebro, né? A maioria das mulheres fala muito disso, assim, de estar com esquecimento, essa questão da produtividade é na fase, vamos dizer assim, melhor. Talvez a mulher Nossa. 40 mais ali já começa. A gente acha que a menopausa começa. Menopausa não, né? O climatério, que seria essa pré-menopausa, os sintomas, começam até 10 anos antes dela parar de menstruar. E a reposição já é indicada a partir dessa fase, quando ela está com sintomas. A gente não precisa esperar parar de menstruar para a gente iniciar a reposição hormonal. E como que a mulher vai ficar 20, 30 anos usando gel, né? Imagina. Não, Por isso que a importância do implante, né? Essa praticidade, o dia a dia e tudo para ela também. alguns comentários em cima do que ela falou. A harmonização hormonal, a reposição hormonal para fazer com que o seu corpo fique harmonizado em relação aos hormônios, ela não causa câncer, não. É o contrário. Previne, né? Ela previne o câncer. Eu fui muito criticado por uma colega médica que eu tenho em autoestima, e ela bateu boca comigo publicamente. Calma, eu tenho inúmeros trabalhos para te enviar. Posso te enviar? Ela falou assim: não, não precisa me enviar nenhum. Olha só, não precisa me enviar nenhum. Então tá. Porque, na verdade, a reposição hormonal numa mulher e no homem também protege contra o câncer. Protege, tá? Vai me dar câncer de mama. Não, 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 não. Não vai dar câncer de mama, não. Se você tiver câncer de mama, não foi reposição hormonal. E nós temos já vários trabalhos mostrando que o câncer de mama, depois do WHI, teve um pico imenso, porque ninguém queria mais fazer reposição hormonal. Foi o contrário, né? E Tirou. depois, quando a reposição hormonal começou a voltar, o câncer de mama começou a despencar de novo na faixa etária das mulheres perimenopausa e menopausa. Isso para mim, claro que só essa observação não prova nada, mas os artigos depois provaram. Protege sim contra câncer. Uma outra observação em cima do que ela falou. Antigamente, tem até uma reportagem muito legal, eu tenho isso salvo no meu computador. Uma reportagem de uma senhora, na verdade estava escrito assim na Gazeta, na capa da Gazeta. Uma velhinha tinha sido atropelada e morreu no centro de Vitória, lá na década de 60. A velhinha tinha 44 anos. O que eu quero dizer com isso? Hoje, uma mulher de 50 anos, ela está no auge de tudo. De tudo. A minha esposa tem 50 anos. Ela faz reposição hormonal comigo por implantes. Ela começou fazendo por gel e hoje ela faz por implante e não aceita fazer, porque nós temos filhos novos. Nós temos 50 anos de idade, mas eu tenho uma menina de 7, 8 anos em casa e um rapaz de 12. E ela morria de medo de contaminá-los. Era um estresse danado lá em casa. E aí falou, por que você demorou a fazer implante nela? Porque ela é muito medrosa, ela achava que ia doer. Quando ela viu que não doía, ela falou, não, agora eu não quero nunca mais deixar de fazer. Mas voltando aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, antigamente, uma mulher de 45 anos era uma senhora idosa. Hoje, uma mulher de 50 anos, ela está no auge.
E para ela estar no auge, ela tem que estar equilibrada. E equilibrada significa ter os hormônios equilibrados como ela tinha aos 30, 32 anos de idade, tá? Uhum. Imagina, eu fico imaginando o que seria os casamentos hoje se as mulheres não pudessem fazer reposição hormonal. Eu não sei se eu tenho, se eu estou certo, né? Mas eu tenho observado que o índice de traição, porque o consultório é um confessionário, tá? É. Eu tenho observado que o índice de traição masculina despencou. Hum. É só uma observação minha. Na minha opinião, despencou por quê? Porque as mulheres hoje com 50 anos, elas estão se cuidando, fazendo a reposição hormonal, indo à academia, comendo melhor. Não E, dando cara, não desculpa da vale a dor de pena, cabeça. exato, não vale a pena Lógico. um homem de 50 anos que tem um casamento, uma família maravilhosa, ir atrás de algo que ele ainda continua tendo em casa, que é Exato. uma mulher ativa, de cabeça boa e sexualmente ativa. Enfim, aí já vai para um outro lado aí, Que vai ficar sem fim. um lado Eu acho que a gente social, podia mas enfim. pegar a questão do metabolismo, né, que você ia falar, que enfatizando essa questão que o hormônio não é carcinogênico, né, ele não causa câncer, Sim. e que a obesidade é muito mais carcinogênica do Exato. que a reposição hormonal. Então, a obesidade aumenta o risco de todos os tipos de câncer, né, aumenta o risco de ter câncer de Todos. intestino, de mama. Então, é muito mais importante, talvez, a gente trabalhar aqui no emagrecimento, né, melhorar o metabolismo dessa mulher, do que repor hormônio até para estética, né, digamos Sim, assim. Né? No site do INCA tem lá catalogado eles falam categoricamente que todos os cânceres têm uma influência direta ou indireta pela obesidade, mas tem 17 tipos de câncer que aumenta muito a incidência, um deles é o do intestino, outro deles é o de mama, que aumenta muito a incidência com a obesidade, tá? Então, a gente ficar falando que reposição hormonal causa câncer, quando na verdade não causa, e vamos falar de um assunto mais importante, que é a obesidade, que isso sim causa câncer. é verdade. E é Exatamente. assim, algo que está sendo avassalador, né? Hoje, mais de 70% da população está com sobrepeso. Se você for pegar, né? Sobrepeso para você fazer eufemismo, né. É, A, sendo a- bem, a bem. atual percentual no Brasil é obesos e somado ao sobrepeso dá Peso? 77%. É, doideira. Com sobrepeso, mais obesidade grau Obesidade 1, não. 2, 3 e o super obeso. A soma disso tudo dá É 77% da nossa muito, população. né? E aí pensando nessa questão de toda a proibição, né? E como é que foi lá no Senado a questão de como que eles exporam, como que foi a tratativa lá no Congresso? É, eu acho que a gente já até explanou bem isso, que o senador, inclusive, né, falou que ia ficar difícil para quem era contra, né, a reposição hormonal na forma de implantes, Eu vi. porque os fatos, né, os estudos apresentados estavam muito evidentes que era muito importante a gente fazer hormônio, né, para as mulheres, seja na reposição, na menopausa, seja em tratamentos ginecológicos, né, como a gestrinona para endometriose, para TDPM, né. Então, não fechou o martelo ali no caso, mas a Anvisa já tinha respondeu no mesmo dia, né, foi na madrugada até do dia, que eles iam manter, né, o uso do implante, mas fazendo restrições em relação a fins estéticos, né. Que já era assim. E já era, né? E É. deve Agora continuar. E tem só que continuar. afirmaram mais a legislação, a fiscalização, Eu né? vou fazer uma pergunta para ela que eu imagino que eu sei a resposta. Você é da sociedade, como é que é o nome da sociedade de ginecologia e obstetrícia que foi uma das sociedades que mais bateu lá? Não, Você não participa dessa sociedade. não participo mais. Você concorda, você sabe, da verdade, que em média 50% dos ginecologistas não participam mais dessa sociedade? Sim, Então, e aí eu vou falar depois uma outra coisa. Se quase 50%, se tu bobear até mais agora, não participa da sociedade, a posição da sociedade não é mais a posição de um grupo, de uma especialidade médica, que são os ginecologistas obstetra. Agora eu vou falar uma coisa que aí talvez você não vai se espantar não, mas você vai, Igor. Dentro da própria sociedade, dos membros da sociedade, eu tenho vários amigos que são membros da sociedade, eu perguntei assim, você foi consultado, fulano? Não.
Não, E qual é a sua totalmente posição? Não, eu sou arbitrário. totalmente a favor. Você foi consultada, fulano? Alguém te pediu opinião? Não. E eu sou totalmente a favor. Ou seja, quase metade ou mais dos ginecologistas obstetras não fazem parte mais dessa sociedade, ou até nunca fizeram. E dentro da sociedade, a maioria dos médicos sequer foi consultados. E muitos dos que não foram consultados, eles eram a favor do implante. Então não houve um debate para fazer isso daí. Mas no final das contas, tudo vem de Deus e tudo dá certo. E Sim. como eu falei, eu estou muito satisfeito de toda essa confusão. Não. Porque, sinceramente, vai pelo menos ajudar a separar o joio do trigo. Na verdade, como tudo começou, foi a criação de um site por essas sociedades, no qual qualquer pessoa podia entrar no site, colocar um CRM, Hum, verdadeiro ou falso, simplesmente colocava o número lá, o site não identificava, né, se era verdadeiro ou não, hum, e fizeram relatos de complicações com o uso do implante. Tiveram 200 e poucos relatos. 234. É. E aí, mas sem conferir nada, não era um estudo científico, né. sim. Aí, com esses dados, eles levaram para a Anvisa e falaram: "Olha aqui, ó, tanto de gente que tá tendo complicação com implante, vamos proibir esse negócio". E eles proibiram arbitrariamente, sem olhar o outro lado. E lá também, esses médicos que eram contra, alegaram que a Anvisa tinha voltado sem consultá-los. Falou: "Opa, mas, né, os senadores foram bem tranquilos em falar que do mesmo jeito que foi proibido ali, foi revogado, então, digamos, estava quite, né, tipo, Perfeito. foi O repensado, que né". você acha? Você gostou dessa você no final das contas, na sua opinião, o saldo disso tudo, na sua opinião, você que é uma médica conhecida, consagrada, renomada, e nunca ouvi alguém falar uma vírgula contra você, então acho que você está mais do que, apta a me dar essa resposta. Você acha que o saldo disso tudo foi positivo ou negativo? Você já sabe a minha opinião, que eu acho que o saldo foi positivo. Não, com certeza foi positivo, porque, foi oportunidade de debate também, né, por mais que os médicos, vamos dizer que trabalham mais com a medicina integrativa, grandes ginecologistas, né, como o doutor Walter Passi, lá de BH, eu fiz até curso de videocirurgia com ele na época para endometriose. Ele trabalha com implantes aí há mais de 20 anos. Ele falou que nunca teve oportunidade dentro da sociedade de ginecologia, por exemplo, para discutir sobre isso, para mostrar o lado, bom do uso do implante, né, era só demonizado, tipo assim: "Ai, não tem bula, não tem como a gente provar esse uso, então a gente não quer usar, não aceitamos". Ele não aceitava se discutir. Então a primeira vez que médicos, assim, que vamos dizer, têm mais experientes até, né, de prática, de tempo, tiveram oportunidade de debater sobre o tema, de explicar a importância deles. Então, por mais que a gente fica assim, né: "Ai, meu Deus, por que que eles são contra?", mas E essa questão da acho que bula, o que que você acha disso? O que que você responde para os seus pacientes? eu falei isso no começo também, né, o manipulado não tem bula, a gente vai fazer personalizado para cada paciente, Exato. então, eu vou fazer 30 miligramas de uma substância para um, 50 para outro, então não tem como eu ficar definindo isso, bula é para dose e efeito já Padrão, definida, é né? padrão, né, Padrão. uma dipirona, 500 miligramas de 6 horas, não tem isso na forma manipulada, né. Porém, toda medicação manipulada, você pode ir lá e pesquisar, porque ela vai ter uma bula não daquela medicação manipulada. Sim. O manipulado não existe A uma lei, substância, mas a A né. substância. substância existe descrição da substância, porque essas substâncias são vendidas também por outras vias de administração na farmácia comum, Perfeito. pela indústria farmacêutica que produz em massa. Então, o fato de não ter bula não quer dizer que você não possa saber quais são os efeitos colaterais daquela substância, porque existe descrição disso. Estudo. Inclusive já visitei farmácias de manipulação aqui no estado, né, eles têm uma exigência bem grande da vigilância sanitária, Sim. Muito. da Anvisa, é até mais do que farmácia comum, né, porque Muito tem que mais. tomar cuidado, né, com biológicos coativos, né, tem temperatura e pressão e tudo. Exato. E a gente vê hoje como que você vê o cenário hoje, vocês, dessa questão dos implantes serem sempre de fora, tem possibilidade de terem farmácias que possam desenvolver aqui no estado em um curto, médio e longo prazo?
Sim, eu só não posso falar qual é a farmácia porque foi me contado em segredo, porque ela é uma grande amiga minha, casada com um grande amigo, e é uma empresária do ramo. A família dela já é empresária do ramo há 55 anos. Uau. Eles são fortes e competentes. E ela está trazendo para o estado. Ela vai produzir Bacana. implantes aqui no estado. Já está É, com mas tudo. também a O gente. investimento dela foi milionário Uau. para fazê-lo. É uma farmácia de manipulação como outra qualquer. Sim. As de São Paulo e do sul do Brasil investiram nesse ramo, mas elas já faziam outras medicações manipuladas. Sim, e também não impede a gente de usar, né? O transporte hoje está muito fácil, né? Não Sim, aumenta, não, sim. não, Não não, aumenta muito o não custo, né? onera Custo, muito o o custo, custo não, não, porque, né? por exemplo, você compra lá os seus implantes e o frete vai ser 50, R$ 60. Entendi. Isso É não, ínfimo. não, 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 Eles não- não têm volume muito grande também, né? Às vezes a é, gente recebe caixas pequenas, é, né? as caixinhas são Sim, pequenas. entendo. E como que você vê, assim, depois dessa questão da proibição, a procura e o medo com relação aos pacientes? É, na verdade, quando saiu a notícia lá no dia 18 de outubro, já comecei a receber um monte de notícia, né? As pacientes preocupadas, quem usava. Eu tinha acabado de fazer implante ali naquela semana, numas 3 pacientes. Então, e agora? Nós vamos ter que parar de usar. Falei, calma que você tem 6 meses, isso daí vai cair. Não tem como ficar proibido esse uso de implante. Falei, vamos segurar aí que já tá aí. E já estava acompanhando. Falei, já temos provas, né? Que eu sempre doso os hormônios também, pra gente ver se tá funcionando bem, né? Acompanhamos por imagem, né? Ultrassom, mamografia e tal, para a gente fazer rastreio, né? Então, eu falei, só esperar um pouquinho aí que a gente vai usar. Mas também, falei, se for demorando, a gente usa o gel até o implante ser liberado, não tem problema, porque só vai mudar a via, né? Vai dificultar um pouquinho para quem já acostumou e tá com o implante, mas a gente consegue também ajustar. Legal. E aí, assim, as pacientes que já são suas, né, já tem acompanhamento, até o doutor é mais fácil ali É, quem estava chegando, a gente a não que tá estava chegando não tá começando. começando, É, né? esperei um pouquinho, E falei, vamos aqui no teve um pouco gel. É, aquele não ia fazer medinho, né? enquanto estava proibido. Não que eu estava com medo, Não, as mas. pacientes ficaram com medo, né? Não, Não, cara, não? não. Não, Muito não. pelo É, contrário, elas ficaram com medo de continuar proibido. é. Verdade. Elas não, elas e eles, né? Que eu faço mais em homem, né? Mas ficaram com medo de ficar proibido, de continuar proibido. Hum, Eu falei a mesma coisa que você. Eu falei assim, não, calma, isso não. Não tem sentido, No né? mundo real não faz sentido isso daí, No não mundo cair. inteiro se usa, No mundo né? inteiro se usa. legal, que bacana. E fala assim, quais são as principais dúvidas que as pessoas têm para procurar aí A a sua reposição. exposição. É, então, a maioria das pacientes tem medo de câncer, né, para fazer o hormônio, sente, mas vem com sintomas, né, geralmente. Paciente que já procurou outros médicos e que fala que é assim mesmo, que é normal, mas já tá sentindo calorão, irritabilidade, né? Tipo como se estivesse na TPM direto. Então fala, tô brigando com meu marido direto. Quando a gente faz a reposição, a primeira coisa que elas falam, assim, né? Ó, meu casamento melhorou, assim, 100%, né? Nem 80%, não. Hum, Elas falam questão de 100% mesmo, de não estar mais brigando com o marido à toa, então, né, mais disposta, até para se cuidar, né? Acaba que a paciente às vezes emagrece não só pela melhora ali dos hormônios, né? Porque também ela vai ter mais disposição, vigor, que a gente melhora a libido em relação sexual, mas também essa disposição e vigor do dia a dia, né? A baixa testosterona está até relacionada com depressão, né? Então, assim, não é só a gente repor esse hormônio, não é só o calorão da menopausa, muitos outros sintomas e prevenção de doenças crônicas, como eu tinha falado já. Então, assim, a maioria vem com essas queixas, ou o paciente com endometriose, né, que também demora muito a fazer diagnóstico, às vezes mais de 10 anos, está sofrendo ali com dor, já tentou vários tratamentos, via oral, via vaginal, e às vezes o implante é o que vai ficar mais confortável, mais estável para ela melhorar a doença, né, e melhora da dor em até 80%, assim, dos pacientes, é muita coisa. E evitar cirurgia ainda, né? Foi isso é o principal, né? Igor, trazendo para o homem o que ela falou que a gente não deve, porque tradicionalmente passavam hormônio e nem era reposição hormonal, usando o hormônio errado,
somente para aquelas mulheres que têm o sintoma clássico da menopausa, os É. fogachos, a irritabilidade extrema e tal. Perfeito. E, na verdade, isso são só alguns sintomas. Produtividade, vida sexual, depressão. Bom, e nos homens é a mesma coisa. Eh, Teoricamente, na prática, a gente vai ver diferente. Mas as sociedades afirmam o seguinte: você só pode repor testosterona no homem se ele tiver preenchido 2 critérios. Desejo sexual hipoativo. E 2, testosterona abaixo de 300. Algumas falam 350, outras falam 300. Mas eu costumo dizer que a testosterona, ele é o hormônio da libido. Libido pela vida. Total. O cara quando ele tá com a testosterona de 600, 700, que é uma faixa normal, uma faixa boa, ele fecha melhores negócios, Total. ele tem melhores relações sociais, ele tem um humor dentro de casa com a esposa e com os filhos. Então, aí você fala, mas esse cara, se ele não tinha nada disso, ele não estava com desejo sexual hipoativo? Nem sempre. Nem sempre, porque sexo está muito na cabeça. Sim. Parece que vai Então, adaptando Outros também, né? fatores que tem vários outros contribuem, né? fatores. Vários outros fatores. Eu tenho paciente com 180 de testosterona e que vida sexual ativa e a esposa do lado falou assim, doutor, pelo amor de Deus, se ele repuser testosterona, ele vai ficar mais do que ele já é? Aí a gente, não vai ficar mais do que já é, porque na verdade nós vamos repor a testosterona dele porque ele tá com deficiência em outras áreas da vida dele. E aí você Uhum. repõe e o cara, pô, Vitalidade total, ele né? vira o leão de novo. Verdade. Ele vira o leão de novo. E a mulher, quando faz a reposição da menopausa, independentemente de tinha o fogacho ou não, ela vira a leoa que ela sempre foi de novo. Entendeu? É verdade, eu acho até que a pessoa não ficar sintomática com fogacho atrapalha ainda mais. Atrapalha muito, Por, porque Uhum. não porque vão acaba tratar. não tratando. Pelo menos se tratasse, nem que seja com a via oral. A gente tem estudo até mostrando isso. Que mesmo fazendo a reposição via oral, que não é o mais recomendado, ainda assim a paciente tem melhora, tem prevenção de doença cardiovascular, né? Tem prevenção de outras doenças e vai fazer bem para ela. Então, quando ela não tem sintoma, aí que o médico não fez, não começou, aí vai procurar a gente com 60 a mais. Aí perde. É muito importante também a gente Realmente. começar numa janela, né? Sim. Acho Isso que é uma nos pergunta primeiros que eu 10 tinha para anos você. da menopausa. Isso é uma pergunta que eu tinha para você, porque a gente, foi muito propagado durante todos esses anos que essa janela, se passar 10 anos da menopausa, qual é o seu posicionamento em relação a isso? Eu tenho o meu. É, Hum. passou 10 anos, o seu posicionamento é não pode fazer, não deve fazer, qual é o seu posicionamento? Então, só voltar para o pessoal entender, né? Esses 10 anos iniciais da menopausa, se a gente era a janela determinada para a gente iniciar a reposição hormonal. Lógico que hoje a gente vê que às vezes até antes da janela, vamos dizer, antes mesmo de parar de menstruar, ela já tem uma queda na produção hormonal e a gente às vezes vai repor já nessa fase. Talvez não com todos os hormônios aí que tá em falta, né? Mas Sim. vai ver qual a necessidade dela de acordo aí com sintomas. A gente vai pensar mais em sintoma do que o exame laboratorial. Então, se ela já está sintomática antes mesmo de chegar na menopausa, a gente já vai repor também. Esses 10 anos, se ela passou, a gente vai ter que aumentar o nosso rastreio, mas eu continuo fazendo. Sempre. A gente vai ver fatores de risco cardiovascular, talvez, por quê? O estrogênio, ele é um hormônio principal da mulher, o orquestrador, assim. Então, ele vai melhorar colágeno, né? Vai melhorar a textura dos vasos. Os vasos sanguíneos vão enrijecendo e quando a gente passa o sangue ali naquele vaso duro, vai passar com a pressão maior. Então, vai aumentar risco aí cardiovascular também. Então, às vezes, se a gente passou muito tempo, pode ser que não tenha mais tanto benefício, a gente repõe, a gente aumente o risco. Aí, por isso que a gente faz mais rastreio, né? Vai fazer mamografia, fazer ultrassom, fazer risco cardiovascular. E aí, sim, com mais segurança, a gente começa a reposição hormonal. Eu comecei há pouco tempo aí também numa paciente assim, 60 a mais. Não lembro exatamente se era 63 e tudo, mas que fiz o risco cardiovascular, não tinha placa, né, nas carótidas, tava tudo ok. Eu falei, vamos fazer que ela vai ter benefício sim ainda. A gente espera que ela viva aí mais uns 20 anos, né, pelo menos. Pelo menos. O meu posicionamento é o seguinte: tá vivo?
tem que fazer. Se está vivo, tem que fazer. A não ser que tenha contraindicação, né? A gente Exatamente, vai. mas a contraindicação, ela podia ter uns 45 anos de idade também. Então, Uhum, na verdade, o Sim, rastreio, você vai iniciar uma reposição hormonal, você vai fazer todo um rastreio, uhum. tá? Não tendo contraindicação, e são poucas, tá? São poucas contraindicações, são pouquíssimas contraindicações, pouquíssimas. Até a história de câncer tá mudando, né? Exatamente, história familiar de câncer já está mudando, já não é mais uma contraindicação absoluta. Às vezes a não. mãe teve câncer, mas a paciente tem risco baixo. Eu tenho um caso assim que é bem interessante, que a mãe teve câncer de mama, mas a paciente tem um estilo de vida excelente. Tipo assim, malha, cuida da alimentação, então ela é toda desinflamada, bonitinha, não tem risco nenhum, assim, né? Já passei, continuo acompanhando ela e ela faz reposição hormonal, mesmo tendo essa história familiar. Com certeza é benéfico para ela, com certeza está É, protegendo ela, não está. com certeza. Então eu sou totalmente a favor, como eu falei, eu não é o meu carro-chefe fazer reposição hormonal feminina, Mas né? como você vê que os ginecologistas não estão Mas fazendo, aí eu até estava falando com a doutora agora mais cedo que eu Denise, falei assim, ó, eu precisava ter uma pessoa como você para atender lá comigo, porque eu não quero ficar fazendo reposição hormonal na menopausa. Meu trabalho é emagrecimento e performance, mas eu prefiro que a ginecologista faça, Sim. tá? uhum. Mas, infelizmente, eu tenho paciente mulher que me implora, doutor, você me emagreceu, tá legal, mas poxa, faz a minha reposição hormonal. As últimas 3 ginecologistas não quiseram fazer. Aí você, poxa, eu sou médico. Eu sei fazer, sou médico. A minha obrigação é tratar a minha paciente. Ela precisa de um Exato. tratamento. Aquela reposição é um tratamento para ela. Sim, Se ela sim, não tá sim. tendo, né. Acho que você podia finalizar falando dessa questão aí, quando você faz o hormônio no emagrecimento, se ele ajuda a fazer antes, se é depois que a pessoa emagreceu que você faz. Na questão de emagrecimento depende muito, né? Porque você entrar com uma reposição hormonal com um paciente muito obeso, é, falando mais até de homens, né? Mas Uhum. mulheres também. Beleza. E o paciente, principalmente mais do que obeso, ele está inflamado, ele está com uma inflamação crônica. é, Tem muito contra, tem pró, mas tem muito contra também. Sim. Então você tem que primeiro iniciar o emagrecimento e a gente sabe que com 10% de perda do peso, 10% de perda de peso, ele Melhorar o já tá com uma metabolismo. melhora clínica fantástica. Nesse período de perda de 10% de perda de peso, que leva-se em média em torno de 3 meses a 4 meses, podendo levar até um pouco menos, mas vamos lá, em 3 meses 10% você também está desinflamando esse paciente. Como? Limpando o intestino dele, limpando a alimentação dele, tirando a alimentação considerada mais inflamatória, e todo mundo sabe quais são, não precisa aqui fazer lista, tá? Aí, 3 meses depois ele volta e esse paciente, eu costumo brincar e falar assim: olha, agora você conquistou o direito de Uhum. fazer a sua reposição hormonal de testosterona. É a cereja do É a bolo. cereja do bolo. Uhum. Eu tenho um pré-hormônio que eu gosto muito de iniciar, e aí eu inicio logo lá no início mesmo, que é o DEA. O Uhum. DEA é um pré-hormônio, né? Ele vai se transformar em testosterona, vai se transformar em progesterona, Uhum. vai se transformar em estradiol, ele vai se transformar naquilo que o seu corpo está pedindo mais. E ele tem uns efeitos bastante benéficos, porque o DEA, ele, inclusive, ele tem um potencial anti-inflamatório. Ah, Inclusive, ele tem um potencial anti-inflamatório para os neurônios, para a neuroinflamação, que é muito comum na obesidade, no diabetes. A neuroinflamação é muito comum. Então, o DEA é um hormônio Que que às atrapalha vezes muito a eu saciedade, entro. E né. nas mulheres, o DEA é mais importante do que nos homens até. E um outro hormônio que eu começo nas mulheres também, logo no início do tratamento da obesidade, é a progesterona, que na grande maioria das vezes, mulheres com mais de 40, elas estão lá com a testosterona direitinho, o estriol, o estradiol direitinho, mas a progesterona está praticamente zerada. Então eu começo a dar esse equilíbrio. Aí 3 meses depois ele volta e fala assim, agora você conquistou o direito de fazer sua reposição hormonal. E às vezes não conquistou, enfim. já. Então você não usa o hormônio para emagrecer, né, porque as pessoas também Exato. têm essa sensação: "Vou lá, o doutor vai me emagrecer, né, É, não vou fazer dieta, nem treino, vou lá usar um hormônio e tal para poder emagrecer", né. O emagrecimento, a farmacoterapia para o emagrecimento
é completamente outra. Se você for pegar a farmacoterapia e emagrecimento, não vai estar lá nenhum hormônio. Sim. Tá, mas doutor, mas não acelera o meu metabolismo? Meu amigo, olha só. O que vai acelerar seu metabolismo é você melhorar suas mitocôndrias, você se desinflamar, você fazer musculação seguida de aeróbico ou cardio, é você fazer uma dieta com restrição calórica. Isso vai acelerar seu metabolismo. Depois, a cereja do bolo, se precisar hormônio, tem que vir depois. Mas os Uhum. meus pacientes entendem bem isso. Eles não Bacana. ficam chateados de eu não passar o hormônio no início, não. Legal. E você, doutora, quais são o recado aí que você deixa para os pacientes, para as pessoas que têm aí, participaram, acompanharam esse momento aí? Ó, o meu recado é que implante hormonal não é chip da beleza e que a gente precisa de usar de forma consciente, em tratamentos ginecológicos e também, na reposição hormonal, como na menopausa, no caso das mulheres, né. Bacana. Você, doutor, deixa um recado final aqui, a gente vai conversando, o papo vai Eu embora. fiquei sabendo de hoje do novo expressão, vocês me contaram, chip da saúde. Agora inventaram o chip da saúde agora. Então, o implante hormonal não é chip da beleza. Se ele for muito bem usado, ele pode ser um implante que vai te trazer saúde, mas com atrocidades ele vai ser o chip da doença, É. tá? Não tem que ficar com medo dos implantes, é apenas uma via de administração. E outra coisa, existem implantes de tudo quanto é medicação que vocês imaginam. Tem implante até da metformina, que é o Glifage. Tem Hum, implante de. Aí você vai falar assim: por que alguém faria um implante de metformina, já que o Glifage é gratuito? O governo dá, você pega na farmácia comercial, você não precisa nem no posto de saúde. E eu te respondo: porque tem pacientes que precisam usar a metformina e eles não toleram o efeito colateral da metformina, que não ocorre em todo mundo, mas um percentual dos pacientes vão usar metformina e vão ter muita diarreia, muita azia, hum, muita dor epigástrica. E com o implante, pela via do implante, não vai dar esses efeitos colaterais. legal. Então, é uma parcela pequena? Mas até para isso nós Importante. temos o implante para ajudar no paciente. Então, não tenham medo do implante, não tenham medo do hormônio, tenham medo de maus profissionais. Eu gostaria muito de que vocês tivessem medo de profissionais que fazem gracinha no Instagram, que fazem gracinha no TikTok. O TikTok e o Instagram são maravilhosos, mas gracinha postando, falando do chip da beleza, do chip da saúde e exibindo. Eu fico realmente. Minha mulher fala: para de recalque, Paulo. Não é recalque, Lélia, não é recalque, meu amor. É que é complicado. Nenhum momento na faculdade de medicina ensinaram a gente ficar de biquíni e na frente de uma câmara para atrair paciente. Isso não é medicina, Verdade. entendeu? Então tenho medo disso, tenho medo do mal profissional. Perfeito. Quero agradecer a participação de vocês no Soundcast. Realmente abrilhantou muito, né? Tirou muitas dúvidas das pessoas desse momento, né? De proibição, de liberação, quais são os próximos passos. Isso foi muito bem esclarecido, principalmente porque apenas afirmou que os implantes são bons, né? Fazem bem, bem administrado pelos profissionais corretos e principalmente fiscalização, que agora vai ter com mais fiscalização, vai ser mais rígida, né? Esperamos E que né, sim. esperamos Esperamos que que sim, sim. né? Então, só tenho a agradecer a participação de vocês. E galera, vocês sempre de casa, lembre-se, você precisa sempre estar conhecendo realmente os profissionais que vocês estão atendendo vocês, né? Conheçam realmente o por trás, né? As pessoas, o conhecimento técnico, o quanto que esse profissional eles buscam conhecimento, buscam estudar para poder serem cada vez mais capacitados para poder atender vocês. Então, não vão nos profissionais de modinha, não vão nos profissionais aí que banalizam a medicina, porque realmente, profissional de qualidade, profissional que realmente gabaritado, não precisa dessas presepadas que tem aí passando na internet. Então saibam que realmente a saúde ela é muito importante. Assim como no nosso canal a gente sempre fala, a saúde sempre em primeiro lugar. E agradeço esses profissionais incríveis, esses médicos maravilhosos aqui. E sempre, sempre, galera, clica no sininho, ativa as notificações e compartilha,
Porque muitas pessoas realmente precisam que essas informações cheguem a elas, para que elas possam realmente conhecer o que, que realmente são profissionais de qualidade e que vão trazer segurança para a sua saúde. Que lembre-se sempre, como a gente sempre fala, saúde sempre em primeiro lugar.